O que é esse descanso que a Bíblia diz, não é? Então eu lembro quando eu era ainda adolescente, eu estava lendo em Hebreus, sabe quando de vez em quando a gente lê a Bíblia, aquela palavra, aquele trecho ressalta aos nossos olhos, né? E eu li Hebreus e fala assim, que nem todos entram no descanso do Senhor. Eu falei, uai, o que é isso? Bom, a gente vai ler Hebreus capítulo 4, versículo 9 em diante. É uma passagem em que fala como Deus trabalhou 6 dias na criação e descansou no sábado, 7º dia, que se tornou sábado, que significa descanso. Porém, aqui algumas traduções em português fala repouso, não é? Então, eu vou ler do 9 em diante. Portanto, resta ainda um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu descanso, falando de Deus, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Portanto, procuremos entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Quem é desobediente não descansou. É isso que nós subentendemos desta passagem, não é? E por que as pessoas, nem todos entram no descanso? É temeroso quando lemos no início do capítulo 4, fala assim, que Deus falou, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, no meu descanso. Olha só, não é? Então, Deus viu como o povo de Israel, não é, também não conseguiu descansar. Lembra na passagem, quando na saída do Egito, Moisés diante do mar, não é, ele falou, aquietai-vos, e sabei que Deus é o Senhor, não é? Então, naquele trecho, quando o povo estava alvoroçado, o faraó, com todo o exército, cavalos, cavaleiros, carruagens, vindo atrás deles, quando saíram da escravidão. E Moisés falou para o povo, aquietai-vos, quer dizer, descansai, aquietai. Então, o descanso, algumas pessoas podem pensar, será que é ficar apático, esperando não fazer nada? Não, muito pelo contrário, é ativar a nossa fé. Em quem? Em Deus, porque Deus é poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele faz o melhor. Então, o nosso relacionamento com Deus nos traz descanso, especialmente nas horas difíceis da nossa vida. E eu tenho aprendido já por anos e anos, tem horas difíceis, a gente chora, ora, clama a Deus, porém, chega um momento que eu tenho que também pensar, vou descansar em Deus. Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus me ama, Deus não vai fazer nada de ruim para mim, não é? Então, é isso que é poderoso. Não é? Eu tenho visto muito do poder quando a gente descansa em Deus. Sabe, em vez de ficar correndo, clamando, ora por mim, ora por aquilo, ora por... Não, descansar. E como é que vem esse descanso? É uma fé tão profunda, é uma fé tão profunda com Deus, que você pode descansar que sabe, Deus me ama, Deus vê tudo, Ele sabe de tudo que eu estou fazendo, tudo que está acontecendo, eu vou descansar. Esse descanso é poderoso. Já passei por tantas situações difíceis, não é? E eu tenho experimentado que quando eu falo, Deus, o Senhor sabe. Toma a frente, Deus. E eu posso ter refúgio debaixo das asas de Deus. Eu posso orar, cantar, dormir bem, não é? Por causa do descanso. Sabe? Então, nós queremos aprender a descansar. O que é que nos vai desenvolver esse descanso? Quanto mais nós andamos com Deus, nas horas mais difíceis, eu aprendi, conforme as coisas difíceis foram acontecendo na minha vida, e fui aprendendo a confiar em Deus. Havia situações que ninguém sabia, só Deus, eu falava, só Deus e eu, só tu, Senhor, só tu e eu, que sabemos o que estou passando, a dificuldade, não é? Havia as dificuldades que eu não tinha para quem falar, não
né? E eu não tinha com quem contar para ajuda. Mas, graças a Deus, esses momentos mais difíceis da minha vida foram os momentos de mais aprendizado, de que Deus sabe de tudo, Deus me ama, Deus não erra, Ele é fiel, e eu aprendi o descanso, não é? Então, qualquer situação difícil que venha, eu já tenho aprendido, vou descansar no Senhor. Então, eu não fico lá chorando, ora por isso, ora, intercessor, ativa grupo de intercessão. Bom, isso é muito, não é nada, não sou nada contra isso, porém, é tão bom se você e eu aprendemos a conhecer a Deus, né? A saber que Deus sabe de tudo. E eu gosto muito da passagem Isaías 55, né? Que fala assim, como, né? Que o caminho do Senhor é tão diferente dos nossos caminhos, né? E o caminho, os pensamentos de Deus são tão altos, eu não consigo entender os pensamentos de Deus. Mas uma coisa eu posso saber, né? Que Ele sabe de tudo. Então eu vou ler aqui, Isaías 55. Porque os meus pensamentos, Deus falando, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o que é o descanso? Quanto mais você conhece a Ele, tem comunhão com Ele, anda com Ele, pode vir qualquer situação difícil, mas a gente sabe que Deus sabe de tudo, que Deus é justo, sabe? Que cedo ou tarde Ele vai fazer justiça. Já passei por algumas situações de injustiça, né? Mas Deus nunca falhou. A gente descansa na justiça de Deus, no amor, no poder. Sabe, espero que você também possa aprender a descansar no Senhor e que possa entrar nesse descanso que está em Hebreus 4. Vamos ser da turma que aprendeu, entra no descanso. E não como a turma que não aprendeu. Por quê? A Bíblia em Hebreus fala, porque eles não misturaram a palavra com fé. Quer dizer, ouve a palavra, lê a Bíblia, mas não põe a fé. Então fala, porque eles não misturaram a palavra com a fé. Por isso que não entraram no descanso. Então eu te convido a ler a Bíblia, conhecer a Deus e tudo que Deus fala. Põe a fé no Senhor, nas suas palavras, e você vai aprender a descansar. O mundo pode estar caindo aos pedaços, mas você vai estar em paz, porque você sabe que Deus cuida de você. Ele te ama e sempre tem o melhor. E Deus te abençoe e desenvolva esse tempo de oração, de adoração, de conhecer a Deus, de ler a palavra. Você vai aprender a descansar em Deus. É um poder muito grande. Deus te abençoe.